O preço do exorcismo. Nunca fui uma pessoa supersticiosa. Trabalho com a lei, com fatos, com provas concretas. Espíritos, demônios, possessões. Sempre considerei tudo isso fruto da imaginação, de histeria coletiva ou, na melhor das hipóteses, de distúrbios mentais mal diagnosticados. Mas naquela noite, naquela casa, fui forçada a aceitar que existem coisas que a lógica não pode explicar. Recebi a ligação de Lucas por volta das 11 da noite. A voz dele tremia, carregada de um medo que nunca tinha ouvido antes. Ele falava rápido, desesperado, palavras embaralhadas entre soluços. Algo sobre sua irmã, Catarina. Algo sobre como ela estava diferente, falando coisas sem sentido, gritando, se machucando. Tentei perguntar se ele já tinha chamado um médico, um psicólogo, alguém que pudesse avaliar a situação com um olhar clínico. Ele não respondeu. Apenas pediu, implorou, que eu fosse até lá. O trajeto até a casa da família foi um borrão. Enquanto dirigia, tentava racionalizar. Talvez fosse um surto psicótico, esquizofrenia não diagnosticada, um efeito colateral de alguma medicação. Catarina sempre foi uma garota sensível, emocional. Não era impossível que estivesse enfrentando algo mais profundo e que a família, desesperada, tivesse interpretado isso como outra coisa. Mas quando cheguei à casa deles, algo dentro de mim soube que não havia explicação lógica para o que estava prestes a presenciar. A porta estava entreaberta. A luz da sala piscava como se houvesse um curto-circuito, mas não havia tempestade. Nenhum motivo aparente para aquilo. Um cheiro estranho impregnava o ar. Algo entre mofo, ferro e carne estragada. Um odor que me fez engolir em seco antes mesmo de entrar. Lucas estava no corredor, pálido, olhos fundos como se não dormisse há dias. Quando me viu, agarrou meu braço com força. As mãos dele tremiam. "Ela está no quarto", disse ele, com a voz falhando. Eu quis perguntar mais, mas não consegui. Havia algo no olhar dele, um terror tão profundo que fez minha garganta secar. Caminhei pelo corredor escuro, ouvindo apenas o som abafado da minha própria respiração. Quanto mais me aproximava, mais sentia uma pressão invisível ao meu redor. O ar parecia denso, pesado, como se a casa inteira estivesse segurando o fôlego. E então, vi Catarina. Ela estava sentada no chão, no canto do quarto, as costas encostadas na parede, os joelhos dobrados contra o peito. Mas seu corpo não parecia certo. Olá, pessoal! E aí, estão gostando do conteúdo? Antes de continuarmos, gostaria de pedir o seu apoio, se inscrevendo, curtindo, ativando o sininho e compartilhando essas histórias. Isso ajuda a manter o canal vivo e nos enche de motivação. Agora vamos continuar. Seus braços estavam torcidos de um jeito antinatural. A cabeça pendia para o lado como se o pescoço não tivesse mais força. A pele dela, normalmente corada, estava de um tom acinzentado, doentio. E os olhos, Deus, os olhos, negros, completamente negros, sem íris, sem pupilas, como duas cavernas vazias no meio do rosto. O choque me fez recuar instintivamente. Tentei dizer algo, mas a voz morreu na minha garganta. Catarina então levantou o rosto devagar, como se tivesse sentido minha presença. Seu peito subia e descia rapidamente. Sua respiração saía entrecortada e irregular. E então, ela abriu a boca. O som que saiu não era humano. Era um som gutural, profundo, algo que parecia vir de dentro de um abismo. Algo que não deveria sair da boca de uma garota de 19 anos. A lâmpada no teto estourou, mergulhando o quarto em escuridão. E foi aí que percebi que não havia mais volta. O cheiro de queimado se espalhou pelo quarto quando a lâmpada estourou, e por um instante, a única coisa que ouvi foi a respiração acelerada de Lucas atrás de mim. Minha mente gritava para eu sair dali, para correr sem olhar para trás, mas minhas pernas estavam presas ao chão. No escuro, só conseguia ver a silhueta de Catarina. Ela ainda estava sentada no canto,
imóvel, mas havia algo errado com a forma como seu corpo se posicionava. Os membros pareciam longos demais, retorcidos de um jeito impossível. A escuridão a engolia, mas eu sabia que ela me observava. Lucas acendeu a lanterna do celular e o feixe de luz tremia junto com suas mãos. Catarina se mexeu pela primeira vez desde que entrei no quarto. Devagar, muito devagar. Sua cabeça inclinou para o lado e então ela sorriu. Era um sorriso errado, lento, largamente exagerado, esticando sua pele de uma forma que parecia dolorosa. Meus instintos gritavam que aquilo não era Catarina. Eu abri a boca para falar algo, qualquer coisa que fizesse sentido. Mas antes que conseguisse, ouvi passos apressados pelo corredor. Era o padre. Ele entrou no quarto sem hesitar, trazendo consigo uma bolsa de couro gasta. E sem olhar para ninguém, ajoelhou-se no centro do cômodo. Abaixei os olhos e vi que ele tirava uma pequena Bíblia e um vidro de água benta. Quando olhei para Lucas, percebi que ele não parecia aliviado. Ele parecia aterrorizado, como se soubesse que aquilo não era o fim. Era apenas o começo. O padre começou a rezar. As palavras em latim soavam abafadas, como se o próprio ar estivesse tentando engolir a voz dele. O quarto ficou ainda mais frio. Meu coração batia forte contra as costelas, um instinto primitivo me alertando para sair dali. Mas eu continuei. Precisava ver. Precisava entender. Catarina se encolheu ainda mais no canto, e por um momento, seu corpo inteiro começou a tremer. Pequenos espasmos tomavam seus membros, como se ela estivesse sofrendo uma convulsão silenciosa. Mas, quando o padre jogou a primeira gota de água benta nela, tudo mudou. Ela gritou. Não foi um grito normal. Não era apenas um som. Era um ruído grotesco, algo que fez os vidros das janelas vibrarem. Era um som que não poderia sair de um ser humano. O cheiro de podridão se intensificou. E então, Catarina começou a rir. Um riso gutural, profundo, como se várias vozes rissem ao mesmo tempo, sobrepostas em diferentes tons. O som dançava no ar, vibrava dentro da minha cabeça. O padre continuava rezando, mas agora sua voz vacilava. Catarina então ergueu o rosto e olhou diretamente para mim. E sussurrou meu nome. Meu sangue gelou. Não havia como. Ela não poderia saber. Eu não a via há meses, quase um ano. Como ela sabia que eu estaria ali? Como ela sabia quem eu era? Aquele sussurro foi pior que qualquer grito. Foi, pessoal. E naquele momento, entendi que aquilo não era um simples exorcismo. Era um jogo. E eu tinha acabado de me tornar parte dele. Quando Catarina sussurrou meu nome, senti um arrepio subir pela espinha, como se dedos gelados tivessem deslizado pela minha pele. Meus músculos travaram. Minhas pernas estavam presas ao chão. Meu coração batia tão forte que ecoava nos meus ouvidos, abafando o som da voz do padre. Aquilo não era possível. Eu queria acreditar que Lucas tinha falado de mim antes, que Catarina estava delirando, que tudo aquilo era uma coincidência absurda. Mas quando os lábios dela se moveram novamente, formando minha inicial sem emitir som, soube que não era. O sorriso dela se ampliou. Os dentes estavam manchados, escurecidos por algo que eu não queria saber o que era. Então, tudo ficou ainda pior. A temperatura no quarto despencou. Minha respiração começou a sair em pequenas nuvens de vapor. O cheiro de podridão ficou insuportável, queimando minhas narinas e deixando um gosto amargo na minha boca. A luz do celular de Lucas piscou e morreu. A única iluminação era a vela que o padre havia acendido. A chama tremulava violentamente, projetando sombras que não correspondiam aos nossos movimentos. As sombras estavam erradas. Os cantos do quarto pareciam mais fundos, como se a escuridão estivesse se expandindo, criando um espaço que não deveria existir. As paredes pareciam se distorcer, curvando-se levemente, como se estivessem respirando. Então, Catarina se levantou. Não deveria ser possível. Ela não usou as mãos, não fez esforço. Seu corpo deslizou para cima de uma forma anormal, sem controle humano.
Sua cabeça caiu para trás, os braços pendendo como se não tivessem mais ossos. Meu corpo inteiro se retesou. Eu não conseguia desviar o olhar. E então, sem aviso, ela caiu de joelhos com um impacto seco, que fez um estalo horrível ecoar pelo quarto. Mas ela não demonstrou dor. Apenas inclinou a cabeça de lado, como um animal curioso, e seus olhos encontraram os meus. Foi a pior coisa que já experimentei na vida. Não eram apenas olhos negros, eram vazios, uma escuridão que não refletia luz. Olhei para dentro deles e senti algo me puxando, uma força que não era física, mas psicológica. Meu corpo continuava ali, mas minha mente estava sendo tragada para algum lugar que eu não conseguia compreender. Minha visão ficou turva. E então vieram as imagens. Flashes de rostos pálidos com bocas costuradas, mãos tentando sair de um buraco sem fundo, corpos curvados em posições impossíveis, como marionetes quebradas, e acima de tudo, uma voz, ou várias ao mesmo tempo, repetindo algo que eu não entendia, mas que me causava uma angústia absurda. Eu queria fechar os olhos, queria me soltar daquele transe, mas Catarina não me deixava ir. Ela piscou, e então eu vi. Atrás dela, na sombra projetada pela vela, havia outra silhueta. Alta, muito alta, ombros largos, braços longos demais, a cabeça inclinada para o lado de um jeito não humano. Eu sabia que aquilo não deveria estar ali, mas estava. O padre jogou água benta e o feitiço se quebrou. Soltei um grito sem perceber. Meu corpo despencou para trás, batendo contra a parede. Minha visão voltou ao normal. E Catarina estava novamente imóvel, caída no chão, com a respiração pesada. Mas eu sabia. Ela ainda estava lá. E agora, ela sabia exatamente quem eu era. Meus pulmões ardiam. Eu precisava respirar, precisava recuperar o fôlego. Mas o ar parecia denso, pesado, impossível de puxar para dentro. Meus braços tremiam enquanto eu tentava me erguer, mas minhas pernas ainda estavam fracas, como se algo dentro de mim tivesse sido arrancado à força. Catarina estava caída no chão, inerte. Lucas soluçava baixinho perto da porta, enquanto o padre murmurava orações em latim, a voz tensa, o suor escorrendo por suas têmporas. O cheiro de podridão ainda estava ali, impregnado em tudo, e a vela tremeluzia como se lutasse para se manter acesa. Mas eu sabia que aquilo não tinha acabado. E então, Catarina se mexeu. Não foi um movimento brusco. Foi sutil, estranho, como se cada articulação do corpo estivesse se reajustando. Ela se colocou de joelhos lentamente, a cabeça ainda baixa, os cabelos desgrenhados caindo sobre o rosto. A escuridão ao redor dela parecia pulsar, como se estivesse viva, respirando junto com ela. O padre apertou o crucifixo em sua mão, e então, sem aviso, Catarina riu. Um riso baixo, engasgado, mas que crescia em intensidade. Um som errado, desalinhado com a expressão vazia em seu rosto. Seu corpo inteiro começou a tremer de leve, como se estivesse segurando algo muito maior dentro de si. Então, ela ergueu o rosto e começou a falar. Não sei descrever o que ouvi. Não era apenas uma voz, eram muitas. Muitas vozes sobrepostas, se misturando, falando em tons diferentes, algumas sussurrando, outras quase gritando. O que diziam não fazia sentido, mas eu sentia cada palavra como um veneno escorrendo pelos meus ouvidos. E no meio de tudo isso, uma frase se destacou. Eu sei quem você é, Cláudia. Meu estômago se revirou. Eu não queria acreditar. Não podia acreditar. Mas aquela coisa dentro de Catarina não só sabia meu nome, ela sabia de mim. E então, como se quisesse provar isso, começou a falar sobre minha infância. Sobre um dia específico. Um dia que eu não mencionava para ninguém. O dia em que, aos 8 anos, fiquei trancada por acidente dentro do porão da minha casa. Um lugar escuro, apertado, onde chorei por horas até minha mãe me encontrar. O terror sufocante que senti naquele dia me assombrou por anos.
Ninguém sabia disso. Mas Catarina sabia. Ou melhor, a coisa dentro dela sabia. Meu coração disparou, meu corpo inteiro gelado. Meu olhar encontrou o de Catarina, e naquele momento percebi algo terrível. Ela não estava apenas possuída, ela estava sendo devorada. Aos poucos, aquela entidade estava tomando cada parte dela, como um vírus se espalhando, corrompendo. Catarina já não existia mais completamente ali, e talvez nunca mais existisse. O padre jogou mais água benta sobre ela, e o que aconteceu a seguir me fez perder qualquer resquício de racionalidade. O corpo de Catarina se arqueou de uma forma impossível. Um estalo ecoou pelo quarto. Seus ossos pareciam se deslocar, as costelas projetadas contra a pele, como se algo estivesse empurrando de dentro para fora. Seu sorriso se alargou, e por um segundo apenas, juro que vi sua pele se esticar, como se algo estivesse tentando rasgá-la. Eu quis correr, quis fugir daquele lugar e nunca mais voltar. Mas não consegui, porque no fundo, eu sabia que aquilo não acabaria ali, e estava certa. O padre aumentou o tom das orações. Catarina começou a convulsionar violentamente, como se estivesse lutando contra algo invisível. Seu corpo tremia, os olhos revirados. E então, de repente, tudo ficou em silêncio. Um silêncio tão profundo que parecia que o mundo inteiro tinha parado. E foi nesse silêncio que Catarina, com sua voz rouca e sobreposta por aquele tom gutural impossível, sussurrou: "Eu preciso de um sacrifício." E naquele momento, algo dentro de mim me disse que o pior ainda estava por vir. A frase ecoou pelo quarto, dançando no ar frio como um sussurro que nunca se dissipava. Meu peito se apertou. Meus dedos formigaram. O tempo parecia ter parado, como se o próprio universo prendesse a respiração. Catarina estava imóvel, de joelhos, as costas arqueadas para trás, a cabeça tombada como se seu pescoço estivesse prestes a se partir. Mas seus olhos, aqueles olhos vazios, me atravessavam. O padre continuava rezando, a voz trêmula, mas mais firme do que antes. Ele acreditava que podia expulsar aquilo. Mas eu sabia que não era tão simples. A entidade já tinha decidido. Ela queria um sacrifício. A princípio, ninguém se moveu. Lucas estava paralisado, agarrado à moldura da porta como se fosse a única coisa impedindo-o de despencar no vazio. O padre se ajoelhava ao lado de Catarina, jogando mais água benta sobre ela, mas sua expressão agora era diferente. Ele sabia que algo terrível estava prestes a acontecer. Eu também sabia. E então, Catarina se mexeu. Seus dedos se abriram e se fecharam lentamente, como se estivesse testando um corpo novo, sentindo a própria pele pela primeira vez. Com movimentos robóticos, ela levou a mão ao lado da cama, onde havia um pequeno criado mudo, e pegou algo. Era uma faca de cozinha, uma lâmina comum, prateada, com um cabo de madeira escuro. Mas na mão dela, parecia algo sagrado, ou algo amaldiçoado. Ela a segurou com delicadeza, correndo a ponta do dedo pela lâmina. E sorriu. Aquela coisa dentro dela estava se divertindo. O padre aumentou o tom das orações, a voz se tornando um grito desesperado. Mas já era tarde. Com um único e preciso movimento, Catarina ergueu a faca e cravou-a no próprio pé. Eu ouvi o som da carne se rasgando. Ouvi o osso sendo separado, o estalo seco ecoando pelo quarto. Ouvi o ar saindo dos pulmões de Lucas em um soluço sufocado. Mas o que me destruiu foi o som que veio depois. Catarina riu. Ela riu enquanto girava a lâmina dentro do próprio corpo, cortando os tendões, desmembrando-se como se fosse um boneco de carne. A faca raspou contra o chão quando ela forçou mais um golpe, separando completamente o pé do resto da perna. O sangue escorria, formando uma poça espessa ao seu redor. E ela apenas ria. A lâmpada explodiu. A vela apagou. E no escuro, eu ainda conseguia ouvir aquele riso, se misturando ao som dos ossos quebrados. Eu não lembro de como saí daquele quarto. Não lembro de como cheguei até meu carro, nem de como consegui dirigir até minha casa. Só lembro do silêncio e do olhar dela. Do olhar daquela coisa que sorriu para mim uma última vez,
como se dissesse: isso ainda não acabou. Eu tento seguir minha vida normalmente, mas às vezes, no meio da noite, quando tudo está quieto, juro que ainda ouço aquele som. A lâmina rasgando carne, e o riso de Catarina, ou melhor, daquilo que tomou o lugar dela.